Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Já estamos começando outra edição do Mundial Telenotícias Brasil, comigo, Paulo Echevarria. Acompanhe. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se comprometeu nesta segunda-feira com uma defesa militar de Taiwan se a China tentar tomar pela força o controle da ilha autônoma. Biden fez as declarações em Tóquio durante uma visita oficial ao Japão. O presidente americano se reuniu com o primeiro-ministro Fumio Kishida e se encontrou com o imperador Naruhito. That's a commitment we made. We are not, look, here's the situation. We agree with Esse é o one compromisso China que fizemos, esta é a situação. Concordamos com a política de uma China, aderimos a ela e todos os acordos a partir dela. Mas a ideia de que Taiwan pode ser tombada à força não é apropriada. Vai deslocar toda a região e será outra ação parecida com o que aconteceu na Ucrânia. A China criticou a declaração e pediu que os Estados Unidos mantenham a promessa de não ajudar na independência de Taiwan. Ninguém deve subestimar a determinação, a vontade e a habilidade do povo chinês em defender a soberania nacional e a integridade territorial. Não fique em oposição a 1,4 bilhão de chineses. A China considera Taiwan uma província rebelde que deve ser integrada ao país, inclusive pela força se necessário, e que o tema é puramente interno do país. Biden também foi questionado sobre a Rússia e afirmou que Moscou tem que pagar um preço a longo prazo pela barbárie na Ucrânia. E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu nesta segunda-feira, em participação por videoconferência no Fórum de Davos, a retirada total das empresas estrangeiras da Rússia e também convidou a participar da reconstrução de seu país no pós-guerra. Zelensky fez um apelo para que a Rússia seja alvo do que ele definiu como sanções convincentes, como sobre o petróleo, bloqueio de todos os bancos sem exceção, retirada total das empresas estrangeiras do mercado russo. Embora tenha agradecido a ajuda internacional que a Ucrânia recebeu até agora, Zelensky ressaltou que ela ainda não é suficiente. A chefe de direitos humanos da ONU iniciou uma viagem de 6 dias à China nesta segunda-feira, que incluirá a remota região de Xinjiang, provocando temores sobre o acesso e o valor da propaganda que a visita oferece ao Partido Comunista. A visita de Michelle Bachelet marca a primeira da principal autoridade de direitos humanos da ONU em quase 2 décadas e acontece no momento em que Pequim é acusada de abusos generalizados contra muçulmanos no extremo oeste de Xinjiang. O Partido Comunista no poder é acusado de ter detido mais de 1 milhão de uigures e outras minorias muçulmanas lá sob uma repressão de segurança de anos que os Estados Unidos chamam de genocídio. A China nega veementemente as acusações, chamando-as de a mentira do século. Apresentadoras dos principais canais de televisão afegãos foram ao ar neste domingo com os rostos cobertos, cumprindo uma ordem do Talibã, um dia depois de desafiá-la. Exigindo que as mulheres se cobrissem completamente em público, incluindo o rosto, de preferência com a burca tradicional, o Ministério Afegão para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício ordenou que as apresentadoras de TV fizessem isso antes de sábado. As jornalistas decidiram não cumprir a ordem e foram ao ar ao vivo, sem esconder o rosto.
Mas neste domingo as mulheres usavam o véu integral, revelando apenas os olhos e a testa ao apresentar as notícias. Ao longo do dia, homens que trabalham na Tolo News, em Cabul, jornalistas e outros funcionários vestiram máscaras para cobrir seus rostos, em solidariedade às âncoras femininas. Os demais funcionários continuaram trabalhando sem máscaras. Por ordem do Talibã, os canais de televisão deixaram de transmitir séries e novelas protagonizadas por mulheres. Eles também ordenaram que as mulheres que trabalham no governo sejam demitidas, se não cumprirem o novo código de vestimenta. Os funcionários também correm o risco de serem suspensos se suas esposas ou filhas não fizerem o mesmo. Um tribunal de Kiev considerou culpado de crimes de guerra desta segunda-feira um soldado russo de 21 anos que matou um civil ucraniano com um tiro na cabeça. A corte condenou o soldado à prisão perpétua, no primeiro veredicto contra as forças de Moscou desde a invasão. O tribunal considerou que Shishimarin é culpado e o sentenciou à prisão perpétua, disse o juiz Sergei Agofonov. O sargento russo admitiu no tribunal ter matado Oleksandr Shelipov, de 62 anos, durante os primeiros dias da ofensiva do Kremlin no nordeste da Ucrânia. Ele também foi considerado culpado de assassinato premeditado. O soldado disse ao tribunal na semana passada que atirou em Shelipov sob pressão de outro soldado, enquanto tentavam voltar para a Rússia em um carro roubado de 28 de fevereiro, o quarto dia da invasão de Moscou. Shishimarin se desculpou e pediu perdão à viúva de Shelipov. O advogado de Shishimarin, Viktor Ovsyannikov, disse que vai recorrer do veredito. A pressão aumentou nesta segunda-feira sobre Damien Abad, recém-nomeado ministro pelo presidente francês Emmanuel Macron, depois que duas mulheres o acusaram de estupro. O político nega, mas a pressão da oposição aumentou às vésperas das eleições legislativas previstas para junho. O site de notícias Mediapart publicou no sábado uma investigação em que duas mulheres acusam o Abad, de 42 anos, de estupros em 2010 e 2011. A Promotoria de Paris arquivou em 2012 e 2017 duas denúncias de uma vítima, suposta vítima. O escândalo ganha força enquanto Macron tenta dar impulso ao novo mandato, com a primeira reunião do governo nesta segunda-feira e com o objetivo de alcançar uma maioria absoluta no parlamento. As acusações também colocam em dúvida o envolvimento do presidente na luta contra a violência de gênero, especialmente depois da indicação em 2020 para o Ministério do Interior de Gerhard Damian, que enfrentava uma denúncia de estupro. E agora um rápido intervalo e voltamos na sequência. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais.
e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Pelo menos 4 pessoas morreram e cerca de 80 ficaram presas sob escombros quando um prédio inacabado desabou no sudoeste do Irã. O edifício está localizado em uma rua movimentada onde predominam edifícios comerciais. A causa do colapso estava sob investigação e, segundo a televisão estatal iraniana, partes do edifício Metropol, de 10 andares, localizado em Abadan, capital da província de Khuzestan, desmoronou. Ainda de acordo com a TV estatal, as instalações do prédio ainda estavam em construção. A Organização Mundial da Saúde está preocupada com um novo vírus que pode tornar epidemia. É a varíola do macaco. O aumento dos casos de varíola do macaco ligou o sinal de alerta para autoridades sanitárias em todo o mundo. Nesta segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde se mostrou disposta a deter a transmissão de pessoa para pessoa nos países não endêmicos. We want to stop human-to-human transmission. We can do this in the non-endemic countries. And this is really critical because we're in a situation where we can use public health tools of early identification, isolation of cases, supported isolation of cases, talking with communities, listening to communities, engaging with communities to be part of the solution. This is not about WHO telling the world what to do. It's about working with communities to say how do we come up with solutions that fit. Segundo a epidemiologista Maria Van Kerkhove, há menos de 200 casos confirmados e suspeitos de varíola do macaco até o momento. A especialista indicou que a transmissão ocorre por contato físico próximo, contato pele a pele, e que na maioria dos casos identificados, as pessoas não desenvolveram nenhuma forma grave da doença. O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças reforçou nesta segunda que o risco de contágio é muito baixo entre a população geral, mais alto entre pessoas com múltiplos parceiros sexuais. Esta foi a primeira avaliação de risco da Agência de Saúde da União Europeia desde o aparecimento incomum de dezenas de casos na Europa e na América do Norte. O líder norte-coreano Kim Jong-un compareceu ao funeral do marechal Yoon Soo-wai e ajudou, sem máscara, a carregar o caixão do homem de quem foi pupilo. O militar é mencionado como figura crucial que preparou Kim para assumir o poder antes da morte do pai e antecessor Kim Jong-2 em 2011. A agência de notícias norte-coreana KCNA divulgou fotos de Kim sem máscara, carregando o caixão com um grupo de funcionários que usavam o acessório de proteção. O líder norte-coreano denunciou o que ele considerou negligência dos funcionários públicos na resposta à Covid-19 depois do aparecimento dos primeiros casos, mas afirmou que o surto estava sendo controlado. No fim de semana, a KCNA afirmou que o número de mortos diminui drasticamente a cada dia. Especialistas questionam os dados oficiais e o registro de casos, tendo em vista que o país tem um dos piores sistemas de saúde do mundo. Não tem medicamentos e nem meios para realizar testes em massa. A Pfizer anunciou que a vacina contra a Covid-19, produzida em parceria com o laboratório BioNTech, é eficaz para as crianças entre 6 meses e 5 anos, quando administrada em 3 doses. O anúncio ocorre no momento em que a Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos, a FDA, tem várias reuniões programadas para analisar a autorização do imunizante para essa faixa etária.
A farmacêutica fez um ensaio clínico no qual administrou 3 doses de 3 microgramas e registrou que a vacina provoca uma forte resposta imune. Os efeitos colaterais foram similares entre os que receberam a vacina e o placebo. Uma estimativa preliminar afirma que a eficácia foi de 80%. De acordo com os novos dados, 1.678 crianças receberam a terceira dose pelo menos 2 meses depois da segunda, no momento em que a variante Ômicron era predominante. Uma análise de um subconjunto de participantes revelou que os níveis de anticorpos eram semelhantes aos observados em jovens de 16 a 25 anos que receberam 2 doses. Não foram identificados novos eventos adversos e a maioria dos efeitos colaterais foi leve ou moderado. Os casos graves de Covid são raros entre crianças com menos de 5 anos. Os Estados Unidos registraram 477 mortes nesta faixa etária, apenas 0,1% de todas as mortes. Ruas desertas, portas trancadas com cadeados, olhares desconfiados. Assim reina o silêncio em algumas partes da Colômbia. A maioria fugiu antes da chegada de traficantes e rebeldes que se instalaram em suas casas. A guerra pelo saque da cocaína está esvaziando as cidades do Pacífico colombiano. As pessoas que ficaram estão confinadas, ameaçadas e assustadas. E estão resistindo porque preferem morrer em suas casas e não fora mendigando, disse Porto Carreiro, uma das centenas de negros deslocados que fugiram da cidade ribeirinha de La Colônia, disse que hoje eles mal sobrevivem na cidade de Buenaventura, o principal porto do Pacífico. Combatentes do ELN, o último grupo guerrilheiro reconhecido no país, e do clã Del Golfo, o temido narcotráfico, lutam com sangue e fogo pelas cidades que margeiam os rios Calima e San Juan, rota do tráfico de cocaína. Em voz baixa, um morador de La Colônia conta que os traficantes prevaleceram e alguns vivem nas casas abandonadas por seus donos. O que tivemos que viver, ver e ouvir é indizível, lamenta sob reserva. E as paredes atestam isso. Crivadas de tiros e marcadas com as iniciais dos 2 grupos em disputa, o ELN e a AGC, ou Autodefesa Gaetanista da Colômbia, como se autodenomina o clã Del Golfo. À medida que um grupo avança, risca o grafite do outro nas fachadas. A guerra saltou das montanhas para as cidades e agora os ilegais circulam livremente entre os civis. E o governo colombiano intensificou a segurança para o candidato presidencial de direita Frederico Gutiérrez após ameaças de grupos paramilitares e traficantes de drogas antes das eleições no final deste mês. Gutiérrez, que está atrás do candidato de esquerda Gustavo Petro nas pesquisas de opinião, antes da votação de 29 de maio, recebeu uma nota ameaçadora de uma organização paramilitar que se autodenomina Águias Negras, de acordo com sua equipe de campanha. O ministro do Interior, Daniel Palacios, disse que foram dadas instruções para aumentar a segurança de Gutiérrez, em resposta à ameaça que levantou preocupação tanto dentro da campanha quanto nas agências de inteligência. E logo depois do intervalo, mais informações para você. É só um minuto. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Oh, 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 na família um sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Oh, 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 deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Oh, oh, deixa. Diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar.
doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Cerca de 300 pessoas se manifestaram no centro de Madrid contra a visita do rei emérito Juan Carlos. Ele é alvo de críticas após quase 2 anos de exílio em meio a suspeitas de enriquecimento ilícito. Com bandeiras republicanas e faixas que pediam justiça, os manifestantes se reuniram em uma praça em frente ao Teatro Real, a poucos quarteirões do Palácio Real, para repudiar a figura do ex-chefe de Estado. Considero que o problema não é o regresso, ou que se fuera. Considero que o problema não é o retorno, ou que ele saiu antes. O problema é que ele goza de total impunidade, que cometeu crimes fiscais, lavou dinheiro, participou de um complô corrupto para obter fundos para enriquecer. Com absoluta tranquilidade. Às vezes sinto vergonha de pertencer a este país, porque realmente parecemos mais escravos do que cidadãos. Então, sou a favor do voto espanhol para chefe de Estado. O ex-monarca de 84 anos, que se estabeleceu nos Emirados Árabes Unidos em agosto de 2020, em meio a suspeitas de corrupção, chegou à Espanha na quinta-feira para assistir uma regata de vela. Nesta segunda-feira, ele foi a Madrid para ver o filho Felipe VI e outros membros da família, antes de retornar a Abu Dhabi. Todos os processos contra Juan Carlos de Borbón foram arquivados, mas revelações sobre a origem obscura de sua fortuna prejudicaram seriamente a imagem do rei emérito. E a ONU informou nesta segunda-feira que a invasão russa da Ucrânia fez o número de deslocados forçados superar pela primeira vez os 100 milhões de pessoas em todo o mundo. A Acnur, a Agência das Nações Unidas para Refugiados, afirmou que o número é alarmante e preocupante, em uma cifra que nunca deveria ter sido atingida. No fim de 2021, cerca de 90 milhões estavam deslocados, sobretudo devido à violência na Etiópia, Burkina Faso, Mianmar, Nigéria, Afeganistão e República Democrática do Congo. Na Ucrânia, mais de 8 milhões tiveram que fugir para outras regiões do país e mais de 6 milhões de refugiados que cruzaram as fronteiras com outros países. A Acnur destacou que esta quantidade de pessoas equivale a mais de 1% da população mundial e que só 13 países têm uma população superior a este número. O dado inclui refugiados, solicitantes de asilo e mais de 50 milhões de deslocados internos. E uma faixa com os nomes de 129 mulheres assassinadas foi exposta no tapete vermelho do Festival de Cannes, na França. A ação coincidiu com a exibição de um documentário sobre feminicídios apresentado no evento. As 129 últimas vítimas são as mulheres que morreram na França desde julho de 2021, quando foi realizada a última edição do festival. Algumas das ativistas, vestidas de preto, ergueram os punhos no topo da escada e acenderam sinalizadores. A cena foi imortalizada pelo fotógrafo francês Raymond Depardon. O filho dele fez com Marie Perens o documentário Riposte Féministe, que mostra ativistas pregando cartazes durante a noite nos muros das cidades francesas, denunciando a violência contra as mulheres. Kylian Mbappé fez uma revelação surpreendente nesta segunda-feira de que havia conversado sobre uma possível transferência para o Real Madrid com o presidente Emmanuel Macron. Ele disse que gostou de ouvir o que chamou de bom conselho do presidente francês, que quer que o craque do Paris Saint-Germain permaneça na França.
O vencedor da Copa do Mundo, Mbappé, durante meses parecia certo de assinar com o Real Madrid, antes de ser persuadido a assinar um novo contrato de 3 anos com o PSG, clube ao qual ingressou em 2017. O Mbappé, nascido em Paris, foi criado no subúrbio parisiense de Bondy, no nordeste de Paris, que abriga não apenas o Stade de France, mas também vários outros locais olímpicos, incluindo a Vila Olímpica. Houve especulações de que, além de um pacote financeiro gigantesco e não revelado, os donos do PSG do Catar convenceram o Mbappé a permanecer no clube. E uma mulher que tinha apenas 12 anos quando sobreviveu ao acidente da Yemenia Airways em 2009 nas Ilhas Comores, que matou todas as 152 pessoas a bordo, descreveu nesta segunda-feira os momentos mais aterrorizantes que levaram ao seu mergulho no oceano e, subsequentemente, resgate milagroso. Foi durante o julgamento francês contra a companhia aérea. Bahia Bacari, agora com 25 anos, participou de várias audiências com seu pai, mas não testemunhou ou falou com jornalistas presentes no julgamento que começou este mês. Bacari e sua mãe deixaram Paris em 29 de junho de 2009 para o casamento de seu avô nas Ilhas Comores, trocando de avião na capital iemenita de Sanaá para a etapa final da viagem. Era um voo menor, havia moscas dentro e cheirava fortemente como um banheiro, disse ela. Mas o voo correu normalmente até o início da descida e pouso. Durante a aproximação noturna do voo 626 da Iemenita para Moroni, a capital das Ilhas Comores, que ficam entre Moçambique e Madagascar, o jato Airbus A310 mergulhou no Oceano Índico com seus motores funcionando a todo vapor. A Companhia Aérea Nacional Iemenita, cujos representantes disseram que não puderam comparecer ao julgamento em meio à longa guerra civil em seu país, enfrenta uma multa máxima de 225 mil euros. E nos Estados Unidos, trabalhadores migrantes de salões de unhas enfrentam baixos salários, condições precárias e riscos à saúde. E eles esperam que uma nova lei mude esta realidade. No mês passado, cerca de 100 funcionárias de salões de unhas protestaram em Manhattan. Elas exigem a aplicação do salário mínimo de $15 por hora, pagamento de horas extras, melhor acesso a luvas e máscaras de proteção, pausas para refeições e proteções sociais. जम्मा 3 दिन हप्तामा 3 दिन काम गर्छु त्यसैमा पनि त्यो पाउनु पर्ने आवर चाहिँ यस्तै स्नु भयो अब कस्टमर नआउने जस्तो भयो भने जाऊ अब मान्छे आउँदैन राखेर के गर्ने यसको मतलब हाम्रै इन्कमहरु चाहिँ काट्ने हो उनीहरुलाई. A campanha, liderada por uma coalizão de grupos ativistas apoiados por legisladores democratas, pede a criação de uma organização de empregadores e funcionários que trabalhem juntos em padrões mínimos em todo o estado de Nova York. Estima-se que o estado tenha mais de 5 mil salões e 17 mil funcionários, a grande maioria migrantes da Ásia e da América Latina. As autoridades assumiram a situação depois que o New York Times publicou uma investigação sobre práticas de exploração no setor. Desde 2016, o governo do estado de Nova York identificou mais de 1.800 violações das leis trabalhistas em salões de beleza e ordenou que os proprietários pagassem $2 milhões em salários e direitos. E por aqui encerramos esta edição informativa do Mundial Telenotícias Brasil. Obrigado pela companhia e até a próxima. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo.
Mundial Telenotícias.